aqueles que hoje é o nosso pai e a nossa mãe, porque Deus achou por bem recolher a toda. Então, nossa palavra de gratidão a Deus pela vida do nosso pastor e também pela vida do nosso pastor Wellington Júnior, que é o presidente da nossa convenção geral e vice-presidente da nossa convenção. Pela irmã Lídia, que hoje é a líder de todas as irmãs no Brasil todo, e aqui em São Paulo também é que tem dado esta cobertura. Então nós agradecemos a Deus, e fica aqui minha palavra de gratidão a Deus pela vida da irmã Joselma, que eu a conheci ainda muito jovem, mas eu estava lendo, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 24, diz assim, versículo 1 a seguir, diz assim: E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos exércitos, ou Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher, filha dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irá a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Fará, pois, tornar o filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faça lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face. Meus queridos, às vezes existem coisas que parecem simples, mas nós podemos entender que aquilo que está na direção de Deus é diferente daquilo que está na direção do homem. Eu, quando celebro cerimônia de casamento, geralmente ao encerrar, a gente olha para o casal que veio até nós, já casado perante a lei civil brasileira, e falamos para ele e para ela: Eu vos considero casado, marido e mulher. O que ajuntou Deus não separa o homem. Mas, com o decorrer do tempo, nós temos visto acontecer tanta coisa. Hoje, existem tantos casamentos fora da direção de Deus. É tanto que em muitos corações já não existe mais o temor de Deus. E às vezes o casal de namorado já vive uma vida de marido e mulher, e depois quer vir ao altar de Deus. Eu costumo dizer que este lugar aqui é como o sol que derrete a cera e endurece o barro. Então, diante do altar de Deus é lugar de bênção e lugar de maldição. Eu até parabenizo aqueles que, reconhecendo a sua situação, já procuram um local fora da igreja para casar. Isto
Que Deus abençoe esses casais, porque eles já sabem que está fora da direção de Deus, e altar de Deus é lugar de se apresentar puro. É lugar da noiva apresentar pura, é lugar do noivo apresentar puro. Nós somos servos de Deus, nós somos igreja do Senhor. E por isto, nós fizemos um propósito com Deus. Pastor, o mundo mudou, mas Deus não mudou. O mundo mudou, mas a palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, se é do mundo, não é nosso. O que é nosso é igreja, é Deus na nossa vida, é salvação, é Jesus. O mundo é mundo. Então, meu querido, na casa de Deus se anda corretamente. E é muito importante quando uma jovem, ela busca em Deus um casamento. É muito importante quando o moço busca em Deus um casamento. Por que que nos últimos tempos se fala tanto de divórcio? Pastor, não pode nem falar, porque tem muita gente divorciada. E eu até entendo que Deus não criou ninguém para ser infeliz. Deus criou o homem e a mulher para ser feliz. E um dia, aconselhando um casal, e eles estavam me falando, ou ela, junto com a minha esposa, explicando a situação, eu disse: irmã, se é para viver uma vida desta, então entra pelo caminho do divórcio. E não é difícil aconselharmos também um homem? Não, porque eu entendo que Deus nos criou, ou nós entendemos assim, a nossa convenção também entende assim, que Deus criou o homem e a mulher para ser feliz, para ser abençoado por Deus. E não para viver uma vida infeliz. Não aconteceu um casamento fora da direção de Deus, hoje vive uma discussão, vive brigando, vive apanhando, batendo, e daqui a pouco acontece até uma morte no meio do casal. Para que isto? Não precisa disso. Quando eu era criança, e meu pai era um homem muito sério, e ele, juntamente com meus irmãos, ele disse assim: olha, vocês vão crescer e vão casar. Se um dia vocês acharem que deve de bater na sua esposa, pega ela, leva na casa do pai dela, da mãe dela, e entrega para eles. E fala para eles: olha, eu estou separando dela por isso e por isso e por isso. Seja homem. E nós entendemos que ninguém nasceu para ser infeliz, nasceu para ser feliz. Mas as coisas que começam errado, dificilmente dá certo. Porque às vezes a pessoa está na igreja e diga: pastor, nós começamos com oração. Foi tudo orado antes de começar o namoro. Mas depois que começou a namorar, não teve jeito. Aí caímos em pecado. Mas não queremos confessar também. Nós não falamos nada para o pastor. E casamos na igreja. Porque senão ficaria vergonhoso para nós, para nossa família. Então ficou ruim. Aí você vai lá no livro de Levítico, no capítulo 13, que lá fala da lepra. E aquilo ali simboliza o pecado. E ali fala de uma lepra velha, que cria uma casca em cima, e quando raspa ela, puxa aquela capa, e embaixo está a ferida. Então, meu querido, não adianta colocar remendo de um pano novo em um tecido velho. Tecido novo num tecido velho é bíblico. Sabe por quê? Vai romper. Não vai dar certo. E pode ser que tenha alguém aqui dizendo: pastor, mas eu casei em pecado. E agora? Ainda é tempo. Dá para arrancar essa casca velha, dar uma limpada. Jesus continua sendo o mesmo, Ele é o dono do perdão, é Ele que abençoa, é Ele que dá a vitória. E Ele vai te abençoar, Ele vai abençoar a sua família, vai dar tudo certo, quando as coisas andam na presença de Deus. Por quê? Deus lá da antiguidade, as coisas de Deus foi feito segundo a vontade de Deus. Vai lá, busca uma mulher, busca alguém, uma jovem, uma donzela, como diz a palavra, que seja da minha parentela. Pastor, mas então tem que ser parente?
no mundo espiritual, nós estamos dizendo o seguinte: você busca uma moça crente. Você busca uma moça crente. Você busca um rapaz crente. Não vai buscar quem é do mundo, não vai buscar quem não tem Jesus na vida. Sabe por quê? Quem não tem Jesus na vida, ele não tem os mesmos pensamentos que nós. Antes de casar, é tudo bem, mas depois que casa, aí vem a perseguição, aí vem a luta, aí vem aquele dia que você está pronta para ir para a igreja e fala, você não vai. Vem aquele dia que você está preparado, dizendo, hoje eu acho que eu vou dar até um testemunho na igreja, hoje eu acho que eu vou cantar até o hino. A sua esposa chega e fala, não, bem, não vamos à igreja não, vamos no shopping, vamos na festinha lá não sei aonde, vamos. Aí você não consegue vir para a igreja, aí seu coração fica um coração triste, fica triste, você fala, sempre fui para a igreja. Dia de domingo, irmão, não cabe nenhum de nós, nenhum lugar, não cabe. Você está no lugar, pensei que o Moisés estava viajando, e já chegou para vir no culto domingo, mas é isso, essa é a verdade. Sabe por quê, irmão? Você está em algum lugar no domingo, na hora do culto, você fala, não, eu tenho que estar na igreja. Então essa é a verdade, todos nós somos assim. Por quê? Porque Jesus Cristo nos salvou e nós aprendemos isso. E nós fazemos parte do corpo. Outro dia eu falei aqui que se sair uma parte do corpo por aí, já pensou você encontrar uma orelha andando no meio da rua? Você vai correr muito, irmão. Se for à noite você encontrar uma perna andando no meio da rua, irmão, sozinha, meu Deus do céu. O senhor já viu, pastor, o senhor que é mais experiente, já viu algum braço andando pela rua fora? Misericórdia, irmão, se você vê um negócio desse, hein? Meu Deus do céu. Então, meu querido, nós somos o corpo, é por isso que nós estamos aqui unidos. Ontem pela manhã, tivemos ali numa reunião com os jovens, com os líderes de jovem, líder e os regentes, e teve uma das pessoas que palestrou ali, parece que foi o irmão Epaminondas, ainda falou daqueles que andam, longe um do outro. E o Senhor, Ele quer que nós estejamos juntos. Marido e mulher é para estar junto. É para estar junto. Os dois têm que pensar igual. Ah, pastor, tem que pensar, é porque quando um chamou o outro para conversar, o outro tem que procurar entender aquele. Aí sabe o que vai acontecer? Vai tudo bem. Não vai ter problema nenhum. Agora, quando se trata de liderança, por isso, irmãos, que hoje nós nos preocupamos, porque existe muitas pessoas portando uma credencial, dizendo que é pastor, que nunca foi pastor. Esta é a verdade. Quando eu era cooperador na casa do Senhor, pela misericórdia e a graça de Deus, eu fui líder de mocidade, eu fui conselheiro de jovem, eu fui tesoureiro da igreja, eu fui segundo dirigente, eu fui cooperador, eu distribuí ceia, eu fui diácono, eu fui presbítero, eu fui evangelista, para chegar a ser pastor, eu estive no campo missionário. Então existe toda uma caminhada. Pastor, mas tem alguém que deu um pulo assim, bateu lá em cima. Amém. Que Deus abençoe ele e que ele consiga parar lá. Por quê? Se este prédio aqui não tivesse um alicerce, ele não estaria construído aqui, ele poderia cair a qualquer momento. É por isso que existe uma fundação aqui. Quem é pedreiro sabe disso. Existe uma fundação aqui. E talvez vocês nunca viram, mas o valor maior deste prédio não está aqui. O valor maior está lá embaixo na fundação. Para quê? Para segurar. Nós estamos querendo mexer na nossa construção aí. O valor maior é a parte que nós chamamos de esqueleto, que é aquilo que é a fundação e a estrutura de colunas, essas coisas assim, viga, essas coisas. Então, o que acontece? O casamento, irmão, por isso que Jesus Cristo comparou o casamento com a casa, que aquele que foi edificado na rocha e o que foi edificado na areia. Tem uns que é edificado na areia, aí vem o vento, primeiro vento que vem,
Foi. Então, precisa ser edificado na rocha. O que é a rocha que nós entendemos biblicamente? É Jesus Cristo. É Jesus. Então, precisamos estar fundado em Jesus Cristo. Tem pessoas aqui que têm mais de 50 anos de casado, mas permanece amando a sua esposa, gostando dela. Ah, não, é porque é crente. Não, é porque nós temos Jesus na nossa vida, mas também procuramos andar segundo a palavra de Deus, e Deus fez com que o nosso coração estivesse unido juntamente com o coração da nossa esposa. E aí você pega essas pessoas que pegam uma credencial que ele não entende nada de igreja, nunca dirigiu uma congregação, mas tem uma credencial de pastor, nunca participou de nenhum trabalho. Teve há pouco tempo que me procurou e disse: pastor, eu precisava de conversar com o senhor. Por quê? Porque eu nunca fui diácono, eu nunca fui presbítero, eu nunca cooperei, nunca distribuí uma santa ceia, e eu sou pastor hoje. Alguém me colocou como pastor. Aí, quando fala esposa do pastor, aí a irmã fala: não, eu também sou esposa do pastor. E não é que ela não é, ela é esposa de um pastor. É um pastor que não tem estrutura, mas ele é pastor. Porque quando fala da casa que foi edificada na rocha e da casa que foi edificada na areia, a casa é casa, todas as duas é casa. Só que uma é casa edificada na rocha, a outra é edificada na areia. Então, isso que nós precisamos de entender. Por causa disso que muitas das vezes parece manchete aí nos jornais de determinados pastores que têm transgredido o mandamento do Senhor. Até mesmo porque a intenção dele não é nem ser pastor. A intenção dele é estar na igreja por outros motivos, mas não vamos entrar nesse detalhe. Nós estamos falando aqui de uma mulher que entende o que é ministério, de uma mulher que entende o que é ser serva de Deus. Infelizmente, nós vivemos numa era que muitos até ignoram quando se fala pastora. E às vezes não são os pastores, às vezes são as próprias irmãs. E nós falamos do momento de valorizar as mulheres. E às vezes a própria mulher, ela não se valoriza. Então, nós queremos pedir aqui às esposas de pastor que seja realmente esposa de pastor. Eu agradeço a Deus, porque pela misericórdia e a graça de Deus, eu posso falar isso com propriedade. Ah, pastor, como que nós vamos vestir? Olha para minha esposa. Se você vestir igual a minha esposa, está bom. O que ela está usando? Usa também. Pela misericórdia de Deus, eu posso falar isso. 34 anos de casado. E graças a Deus podemos dizer, até aqui, Deus tem nos ajudado. Deus tem nos abençoado. Já passamos por momentos de lutas, mas não luta entre nós dois. Porque todos os momentos nós procuramos buscar a direção de Deus para Ele nos abençoar e nós resolver toda e qualquer situação. Aí Deus tem nos guardado. Então, por isso, é que eu louvo a Deus. Quando eu falo que eu passei por todas as etapas do ministério, eu não passei sozinho. A irmã Jô passou junto comigo. A irmã Jô, quando começou a pastorear junto comigo, as irmãs de mais idade ficavam até um pouco retraídas, dizendo: olha, você é tão novinha, mas nós precisamos conversar com você, alguma coisa que é a cidade de conversar. Mas Deus abençoou minha esposa, nem eu, na época, nem ela, sabíamos o que Deus tinha planejado para nós, o caminho que Deus tinha traçado para nós. Nós não sabíamos, mas Deus sabia. Deus sabia. Glória a Deus por isso. E hoje, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E certamente Ele vai continuar nos ajudando. Por isso, que eu quero pedir a você, irmão, irmã, ore por nós. Ore por nós para que Deus continue nos abençoando. Por isso, nós vamos fazer uma oração pela minha esposa. Por quê? Para que Deus continue abençoando ela. Para que Deus continue dando ela graça.
muitas das vezes, noites sem dormir, orando por alguém, muitas das vezes preocupado em fazer um curso, para quê? Não, é para nós não, é para ensinar os outros. Muitas das vezes fazendo curso de casais, está mal o casamento, não, porque nós precisamos aprender para ensinar os demais. Já participamos, talvez, não sei, talvez uns 20 encontros de casais no decorrer da nossa jornada. Pastor, então, foi muito, é por causa disso. Não, porque nós precisávamos de orientar alguém. Então, meus queridos, é por isso que Deus tem nos abençoado, por isso que Deus tem nos guardado. E quando você vê alguém que está portando uma credencial, dizendo que é pastor, quando você vê uma mulher que ela é esposa deste homem que diz ser pastor, ou deste pastor, mas ela não tem o comportamento de uma mulher crente, ela não tem uma sabedoria de uma mulher que é esposa de um pastor, desconsidera essa pessoa dentro do seu cargo. Tá, irmãos? Eu digo isso com muita sinceridade, debaixo da mão de Deus, debaixo do temor de Deus. Desconsidere. Porque nós não podemos usar todas as pessoas dizendo que é pastor, e desconsidere também este pastor. Por quê? Porque se a esposa dele está andando de uma forma que não convém, é porque ele não merece nenhuma consideração. Pastor, mas ele é bom, mas ele é o homem, ele é o esposo, ele é o marido. E ele pode chamar a esposa dele e conversar. É muito sério. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus abençoe os nossos pastores, os nossos dirigentes das nossas congregações. É por isso que eu me preocupo muito, irmãos, com alguém que ele é presbítero, os outros estão chamando ele de pastor. Ele é diácono, os outros estão chamando ele de pastor. Ele é cooperador e as pessoas estão chamando ele de pastor. Quando eu cheguei aqui no setor, na primeira consagração que nós tivemos para pastor aqui, eu falei, não tem ninguém para consagrar pastor, todo mundo é pastor. Aí depois, quando eu fui fazer o levantamento, tinha muitos irmãos aí que era presbítero, ou a maior parte, que poderia ter sido consagrado ao ministério. Mas ele mesmo não se valorizou. Porque quando alguém chegou chamando ele de pastor, ele deveria ter falado para ele, não, irmão, eu sou presbítero. Então você pode me chamar de presbítero, pode me chamar de irmão, não é pecado nenhum. Deixa vir minha consagração. É importante isso, é importante ter o pé no chão quando se fala de ministério. Se você for ler do sacerdote, existia muitos sacerdotes, mas não era todos que ofereciam sacrifício. Não era todos que entravam no lugar santo dos santos. Tinha muitos que chegavam até o lugar santo, mas era sacerdote. Mas para entrar no lugar santo do santo era separado, era escolhido. Sabe o que acontece, irmão? Muitas das vezes a pessoa ocupa um cargo que ele nunca se preocupou em examinar sobre aquele cargo. É por isso que as empresas, quando vai reciclar alguém para trabalhar, ela quer saber se a pessoa tem condições e tem conhecimento, qual é o cargo que ele está ocupando. E dentro do ministério, às vezes acontece muito isto, pessoas que não têm conhecimento. Aí, simplesmente, ele se autodenomina fulano de tal. É por isso que hoje tem igreja aí, tem bispo, tem sacerdote, tem tanta coisa. Meus queridos, que Deus nos abençoe. E possivelmente um dia eu estarei falando sobre esse sacerdote, essa lei sacerdotal. Até mesmo porque tem pessoas que querem falar sobre sacerdote sem saber nem o que está falando. Não deveria nem falar. Mas nós vamos falar sobre isso, porque a igreja precisa entender melhor o que é um pastor, o que é um evangelista, o que é um presbítero, qual a função do presbítero, qual a função do diácono. Precisa entender isso. Qual a função do cooperador? Aí Deus vai nos abençoar muito mais. Qual a função da esposa do pastor? Qual é a função da esposa do pastor auxiliar? Qual é a função do pastor que está cooperando
está na base, aguardando o momento para ir dirigir uma congregação. E às vezes isso não é explicado. E por isso, dificilmente nós podemos culpar uma pessoa, porque a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Então, por isso que eu peço aos irmãos que orem, para que Deus nos dê graça, para que possamos crescer, mas crescer com raiz, crescer com estrutura, porque aí Deus vai nos abençoar, Deus vai nos dar graça, Deus vai nos encher do Espírito Santo. Eu chamei um obreiro aqui, eu estou explicando isso aqui, irmãos, hoje, estou até tomando um pouco do tempo aqui, explicando isso aqui, porque a igreja precisa saber. Eu acho que vocês precisam saber, vocês são igreja, e vocês estão olhando quem está sentado no púlpito da igreja, e não é só hoje, nos nossos demais cultos também, tem pessoas sentadas, então preciso de vocês saberem disso. Eu chamei um determinado obreiro, e disse para ele, olha, eu preciso de você para dirigir a congregação tal. Aí ele falou, vou falar com a minha esposa. Aí a esposa dele veio, eu nem pensei que ela era crente. Aí ele chegou e disse, esta é minha esposa. Eu falei, amém, irmão. Eu não conhecia a esposa dele. Aí ela falou, pastor, não vai dar não. Eu falei, amém, irmã. Por causa disso e disso, disso. Falei, amém, irmã. A senhora está certa mesmo. Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. Se fosse noutra geração, se fosse lá no tempo que eu fui consagrado a presbítero, sabe o que o pastor fazia? Me dá a sua credencial. A partir de hoje você não é mais pastor, não. Mas se nós fizermos isso hoje, o camarada desvia. Essa é a verdade. Então, por amor à alma dele, nós não fazemos isso. Então, fica aí, irmão. Fica aí. E ele vai ficando aí. Vai ficando aí. Aí vai tendo nome. Aí daqui a pouco a esposa dele vai tendo nome. Né? Quando o Senhor chamou Paulo, o Senhor Deus diz, Paulo, você vai sair curando, você vai sair pregando, você vai ganhar oferta, você vai viajar o mundo inteiro. Foi isso que Deus falou para Paulo, o dia que chamou ele. Se você ler lá, no livro de Atos, a partir do capítulo 9, você vai ver Deus falando assim, eu vou te mostrar o quanto deve sofrer pelo meu nome. Mas hoje é diferente. Mas é outro evangelho? É outro Jesus? Não, Jesus é o mesmo. O evangelho é o mesmo. E tem muitas pessoas achando, não, então eu vou ser pastor por causa disso. Não, meu querido. Não. O pastor intercede a Deus pelo povo. Pelo povo. Pouco tempo me procuraram, falaram para mim, pastor, o irmão fulano de tal, sim, assim, assim, aconteceu isso. E eu chorei, minha alma chorou. E a pessoa que veio trazer a notícia para mim, ficou assim, parece que assustada. Com que assim, o senhor não é amigo dele, o senhor não é parente dele, mas eu sou o pastor dele. É eu que estou pegando ele aqui, levando a Deus, dizendo, Deus, perdoa o pecado, Senhor. Deus, opera um milagre na família dele, Senhor. Não deixa que o diabo destrua a família dele, não, Senhor. É assim que nós fazemos. Talvez eu não sei o seu nome, mas eu sei que você vem da igreja, eu te conheço, eu olho para você assim, eu digo, aquela irmã, Jesus, aquele irmão, aquele jovem, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E aí o Senhor inclina os ouvidos, atende a nossas orações. Glória a Deus. Então, meu querido, que Deus abençoe a todas as nossas irmãs que têm o privilégio de ser chamada esposa de pastor. A todas as nossas irmãs que ocupam cargo na igreja. Valorizem aquilo que Deus tem te dado. Enquanto tem igreja aí que não deixa nem a mulher dar um testemunho na igreja. Enquanto tem igreja aí que acha que uma mulher não pode pregar na igreja.
E por que não dizer? Talvez até dentro do nosso ministério nós temos algum pastor que pensa assim. Mas eu quero te dizer que eu entendo que Deus chama o homem e coloca do lado dele uma mulher que tem chamada também. E eu conheço mulher que tem chamada de Deus, que casou com um homem, que o homem segue a chamada dela. Lá no campo missionário, tem uma pessoa que esteve ali, a minha esposa sabe, o Abraão conhece, que esteve no campo missionário conosco, e tinha uma irmã, que a irmã era uma pastora, e o marido dela, ele tinha credencial, mas quem era pastora era ela. Então eu louvo a Deus pela vida dessas mulheres, mulheres que tomaram uma atitude diante de Deus, e diz, eu vou fazer para Deus. Se o meu marido não chegar, eu levo ele, eu carrego ele, mas ele vai chegar. Ela tem desejo no coração, e não está errada não, Deus vai abençoar ela, Deus vai abençoar ela, Deus usa as irmãs também, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus por isso. Quantas mulheres aqui, que talvez fez um casamento, tudo, pensando, olha, um dia meu esposo vai ser um pastor, mas ele não chegou ainda, porque ele pode chegar. Aí você desanima, fala, não vai dar, porque ele não tem chamada, mas você tem chamada, então vai. Jesus vai abençoar a vida dele por causa de você, entenda isso, porque Deus abençoa a vida de muitas mulheres por causa do marido, e Deus abençoa a vida do marido também por causa da mulher. Então que Deus abençoe a todos. Eu queria dar uma oportunidade aqui à minha esposa, ela vai falar aqui em nome das esposas de pastores, não só aqui da sede, que está aqui na sede, mas em nome das esposas de pastores de todo o nosso setor. E que Deus possa continuar abençoando as nossas irmãs, que Deus possa continuar valorizando, abençoando, que cada marido possa valorizar aquela mulher que tem chamada de Deus. Entenda isso. É por isso que eu falo com muita segurança, que um dia eu encontrei a irmã Joselma dentro de uma visão de Deus, e Deus me mostrou, e um amigo me levou ali, eu encontrei a irmã Joselma, e eu tinha tanta certeza, que logo que começamos a namorar, eu disse para ela, nós temos que casar. Com 1 ano e meio eu conheci a irmã Joselma, fiquei noivo e casei, porque eu tinha certeza que Deus estava no negócio. Agora, como eu estou falando isso aqui, é possível que algum jovem, alguma moça, algum moço, que fala, então eu conheci o fulano, vou casar. Calma. Eu disse 1 ano e meio, eu conheci namoro sério. Eu já era auxiliar, eu sentava no púlpito da igreja, eu era o segundo dirigente da igreja. E eu nunca deixei de ir para um culto para ir para a casa da irmã Joselma. E teve vez de eu chegar lá sábado à tarde, e ela falava para mim, eu estou indo para o ensaio do coral. E eu falava, vai mesmo. E saí embora e deixar ali para o ensaio do coral. Então, quando se trata de obra de Deus, tem prioridade. Só que tem uma coisa, Deus estava registrando tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão jovem, adolescente, fica na vontade de Deus, porque Deus vai preparar. Pastor, mas tem que ser aqui do setor? Não precisa ser só daqui do setor. O Ministério do Belém hoje tem quase 10, parece que tem quase quantos mil jovens, irmão Adriano? Chega a quase 20 mil, né? Jovens, entre moça e moço. E fora isso, tem muitas igrejas aí que tem a mesma doutrina, tem a mesma visão nossa, e aí Deus nos abençoa, porque às vezes aparece um moço na igreja também, já vou aproveitar, já vamos acertando esse negócio aqui, né? Talvez apareça um moço na igreja, aí quer namorar com a moça, e a moça disse assim, porque eu sou crente, eu também sou crente. Qual igreja? Eu sou da igreja fulano de tal. Ele passa perto da casa dele, tem uma igreja lá, e fala, sou da igreja tal. Aí diz, fulano é crente. Então segue os passos dele, vamos ver se ele é crente mesmo. Porque crente
ele não só fala, ele vive. Glória a Deus. Pastor, mas eu comecei a namorar com um moço aí, me chamou para ir comer um lanche, e depois já me convidou para ir para um motel. E agora, pastor, esse moço é crente. Ele não é crente, muito menos não está te respeitando. Então termine com ele. Nem vá junto com ele. Se você percebeu que ele não tem graça de Deus, nem vá junto com ele. Por quê? Porque ele não tem temor de Deus no coração. A intenção dele não é boa. Eu disse aqui que tudo aquilo que começa errado, acaba mal. Mas aquilo que começa certo, dá certo. Então hoje nós estamos vivendo essa era. Nego chega, conversa, duas conversas, já quer ir para não sei para onde. Eu estou sendo bem claro, irmão, não estou falando nada aqui escondido, até mesmo porque isso aí está explícito entre os olhos de todos nós. Então precisamos entender isso. Se o moço não te respeita, se a moça não te respeita, não é de Deus. Não é de Deus. Então que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê da sua graça. Que Deus abençoe os nossos jovens. Que Deus abençoe os nossos adolescentes. Que Deus abençoe aqueles irmãos, aquelas irmãs, viúvo, sei lá, aquele que está divorciado, precisando de dar um segundo passo, para não dar um passo errado. Já deu um. Não deu o segundo, não. Em nome de Jesus, porque senão vai ficar muito ruim para você. Irmão. E aí Deus vai te abençoar. Ora a Deus, peça direção a Deus. Pastor, não está dando nada certo, mas nós vamos casar porque vai dar. Se já não está dando certo agora, como que vai dar certo quando casar, meu filho? Como vai dar certo, minha filha? Pelo amor de Deus, sai desse laço do diabo enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Escapa-te pela sua vida. Pastor, mas eu vou morrer solteiro, não vai morrer ninguém solteiro, não vai morrer. Deus é o Deus que prepara coisa boa. Deus prepara coisa boa. Mas o inimigo logo apresenta a oferta dele. Você tem que ter cuidado, porque o diabo apresenta a oferta dele também. Apresenta, irmão. O diabo tem a oferta dele. Tem oferta. Pastor, isso é agora, lá atrás não era assim também. O senhor está falando que o tempo do senhor era solteiro, não era assim também, irmão. Um dia eu desci do ônibus, eu era solteiro, desci do ônibus. Quando eu desci do ônibus, tinha uma moça em pé assim, uma moça até bonita, estava em pé lá. Oi, eu parei. Oi, pois não, ela disse, olha, quero te falar uma coisa. Eu disse, pode falar. Olha, eu queria fazer você um convite. Falei, pode fazer. Sabe o que? É que eu tenho te observado. Você sempre nesse horário desce do ônibus aqui. Aí eu queria chamar você para a gente sair. Falei, então vamos comigo. Aí disse, mas você vai para onde? Eu vou aqui, pertinho aqui, um lugarzinho aqui, vamos lá. Aí ela disse, você está indo para a igreja, né? Eu com a minha Bíblia na mão, tu sai para a igreja. Eu disse, sim, vou para a igreja, vamos. Ela disse, não é igreja não, sai fora. Aí pegou e foi embora. E eu fui para a igreja. Irmão, um dia ligaram no meu serviço, eu queria marcar um encontro com você. Pediram meu nome lá, jogaram o telefone no meu ramal, quero marcar um encontro com você. Eu disse, bora agora. Estou na rua. Eu lembro da igreja que eu cooperava até hoje, né? Cooperei muitos anos ali, Rua Oswaldo Giraldes, número 54, na Vila Guilherme. Vamos encontrar lá domingo, 7 horas da noite. Aí, foi domingo, 7 horas da noite, cheguei lá, não tinha ninguém. Aí, olhei para um lado, olhei para o outro, será que tem alguém aqui, né? Que queria marcar encontro comigo. Aí depois reuni um grupo de jovens e disse, olha, nós que pedimos para ligar para você, para ver o que você ia falar. Falei, não, eu tenho Deus na minha vida. Não é para a minha honra, não é para a minha glória, mas é para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Moço crente é crente, moça crente é crente, põe isso no seu coração. Você é serva de Deus, você é servo de Deus. Não deixa o diabo te dar um nó, não. Em nome de Jesus, vença, mas vença em nome de Jesus. Mas, Joselmo, você ainda quer falar ou não quer mais? A paz do Senhor, igreja. Eu quero falar, sim. Eu não sabia dessas histórias últimas, viu? Bom, a gente fica sabendo, né? Glórias a Deus por tudo o que ouvimos. O pastor falando
Desde o início eu fiquei bem quietinha observando, e eu disse para a irmã Beth, eu nunca ouvi o pastor falando isso. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo falou de uma forma direta com alguém aqui neste lugar. Vocês percebem que não foi uma pregação, foi um ensino. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo te ensinou nesta noite. Deus é tremendo. Eu agradeço a Deus. Esta data não faz muitos anos, né? Que é comemorado a data do dia da esposa do pastor. Muitos nem sabem, muitos esquecem, eu também esqueço. Porém, eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo, agradeço ao meu Deus por Ele ter escolhido para estar ao lado de um grande homem de Deus. É fácil? Não, não tem nada fácil. Só que nós sabemos quem nos chama, Ele garante tudo para nós. Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos faz o nosso sentimento ser renovado, a nossa fé ser renovada, nossas forças espirituais ser renovada, porque o dia a dia de uma esposa de pastor, às vezes cansamos, somos seres humanos, porém nós temos o nosso Deus à frente. E eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor José Wellington, que é o nosso pastor presidente, e a nossa liderança, que nos enviou a estar aqui em São Bernardo. Vocês são igreja escolhida por Deus, herança eleita pelo Senhor. E o Senhor nos escolheu para que estivéssemos aqui juntamente com vocês. Eu peço a Deus e peço à igreja que continue orando por nós, para que o Senhor nos encha de graça, de força, de sabedoria, de unção, que nunca falte o óleo da unção do Espírito Santo nas nossas vidas, porque somente assim nós conseguimos caminhar juntamente com a igreja do Senhor, e que possamos estar sempre em pé, na presença de Deus, aguardando a vinda de Jesus, porque títulos não têm importância. O que tem importância é o nosso nome escrito no livro da vida. Isso sim, eu quero ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Que naquele dia, quando o Senhor raiar nas nuvens, eu encontre com o meu Deus. Amém? Que Jesus abençoe. Obrigada, queridas, por cada mensagem de carinho neste dia. Que Jesus abençoe a todas. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma. E sabe quem me lembrou essa data hoje? Foi irmãs de outras igrejas que nós passamos. Certamente elas se lembraram e mandaram, né? Começou assim, aí depois recebi de vocês também. Que Jesus abençoe poderosamente todas as irmãs também que são esposas de pastores. E você, igual o pastor disse, que talvez tenha o desejo, a jovem que tem o desejo de um dia ser esposa de pastor, almeje isso com muito amor, com muito zelo, porque tudo o que você pede a Deus, Ele te concede. Creia nesta palavra, que o Senhor te colocará, porque você deseja, e o Senhor te colocará. E eu tenho certeza que você estará honrando o lugar que Deus te colocará. E eu quero deixar um versículo para todas as esposas de pastores que estão aqui nesta noite. Em Salmo 116, versículo 12. Este é o meu. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Agora em Provérbios 19... Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou fácil de errar o versículo quando não está marcado. 19.
14. Aqui agora é para as esposas de pastores. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Amém? Que Jesus nos faça, como mulheres de pastores, mulheres prudentes. Mulheres que escute e não propague para frente, mas mulher que escuta, dobra o joelho, intercede por aquele pedido que você ouviu. Assim, você estará sendo uma mulher prudente. Que Jesus abençoe. Meu esposo, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por me informar essas coisas que eu não sabia. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Quero convidar aqui as esposas dos pastores que estão presentes. Vem aqui à frente, nós vamos estar orando por vocês. E graças a Deus, né, esposa? Muito bem. A minha esposa, irmãos, ela pode vir aqui, as esposas dos pastores que estão presentes. Nós vamos orar por todos vocês. E quando eu conheci a irmã Joselma, a minha Joselma foi criada numa família de pastor. Eu vim também de uma família, na época que eu conheci a irmã Joselma, meu pai ainda não era pastor. Eu tinha meu tio que era pastor, mas depois meu pai passou a ser pastor no estado de Minas. Não é por causa disso que eu sou pastor, mas é porque Deus me fez uma chamada. E depois, se eu já era pastor, foi que o presidente ficou sabendo que eu era filho de pastor. Mas graças a Deus por isso. E assim Deus nos abençoou. E tem muitas irmãs aqui, que hoje é esposa de pastor, que vieram de uma família evangélica, de um berço evangélico, mas tem muitas que não vieram, mas atenderam o chamado de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que para Deus tudo é possível. Amém? Mas é só o pastor Manuel. Não. O pastor Valdir está acompanhando ali. Pastor Cícero. Isso. Muito bem. Vamos estar orando. O pastor Elias não está aqui, né? Ô, pastor Niceu, cadê a esposa? Ué, por que não já segurou? Rapaz, não perde tempo, rapaz. Corre lá. Eu quero, em nome do ministério, irmãos, entregar uma lembrancinha que a irmã Joselma pediu para o Abraão entregar aqui. Abraão, faça esse favor para nós aqui, antes da oração. Graças a Deus, cumprimentos com a paz do Senhor. Quer dizer para os irmãos que é uma alegria entregar essa lembrança simbólica aqui para a nossa pastora Joselma. Quer dizer que eu considero a senhora muito. Porque aqui, irmãos, eu estou distante da minha família. E eles aqui são os nossos pais aqui. Graças a Deus por isso. Eles cuidaram de nós no campo missionário. Eu estou aqui até aqui em São Bernardo, irmãos, por uma questão também de gratidão. Porque você tem que saber ser grato. Eu deixei um serviço que eu poderia estar até bem melhor financeiramente, poderia estar no status melhor, mas a igreja me abençoou, não tem me faltado nada. Até estou melhor do que do tempo que eu trabalhava no setor, eu estou muito melhor, Deus tem me abençoado. Muito obrigado pelo cuidado de vocês. A irmã Jô sempre está orando por nós. Eu conheço a família deles, o Eric, eu conheço desde pequeno, nós crescemos basicamente juntos. Sou amigo do Eric até hoje, nós trabalhamos juntos em alguns lugares. Eu agradeço vocês pelo cuidado conosco, com a nossa família. E isso, irmãos, eu vejo eles sempre como os nossos pais aqui nesse setor. Tem eles também dessa maneira, que Deus, porque quem honra, irmãos, a diferença, nós aqui estamos por questões de honra. Quem sabe honrar, um dia chega a sua vez também de ser honrado. Então é só guardar o seu tempo, porque diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele te levantará, Ele te exaltará. Muito obrigado, irmão Jô. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos, aos pastores que estão aqui. Saibam que o cuidado que vocês têm, sempre alguém vai lembrar. Eu fui pastor também desde criança, desde de novo, né? E hoje a pessoa de longe liga também, porque o pastor Luiz, todo lugar que eu vejo ele sempre teve o cuidado. Passei por mão de muitos pastores, mas sempre quando eu via ele fazia questão de me procurar e me cumprimentar, mesmo tendo um cargo maior que o meu. Ele nunca teve essa altivez de passar de largo assim e não respeitar.
mesmo eu sendo um simples cooperador, né, na obra do Senhor. Muito obrigado por esse cuidado. Que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Abraão. Isso, um aplauso. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão se tornou um filho para nós, irmãos, porque quando nós chegamos no campo missionário, Abraão acho que tinha uns 19 anos, né, Abraão? Abraão foi chamado para a obra muito novo e com 18 anos ele foi para o campo missionário. E até aqui Deus tem lhe guardado também, que Deus continue abençoando. Nós temos um carinho especial por você e sua família. Vamos orar? Senhor Jesus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida dessas mulheres, meu Pai, que o Senhor tem chamado. Jesus, eu te sou agradecido pela vida da minha esposa. Senhor, meu Deus, pela vida da esposa de cada um dos pastores, meu Pai, que estão presentes aqui, juntamente com sua esposa. Pai, essas mulheres guerreiras, que, meu Deus, muitas das vezes abandonaram os seus desejos, abandonaram, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que lhe parecia bem aos olhos, mas entenderam que para servir o Senhor, ao lado de um homem que tem, Senhor, uma responsabilidade como pastor, ela precisaria, Senhor, de estar como tua serva, precisaria, Senhor, de ser diferente. Pai querido, porque nós não somos igual ao mundo. Senhor, meu Deus, por isto eu sou agradecido, Senhor, pela vida das tuas filhas, Senhor, e pela vida, Senhor, daquelas que estão presentes aqui, que ainda serão esposa de pastor também, muitas que ainda não entenderam, e outras, Senhor, que nem estão sabendo, mas o Senhor tem chamado, o Senhor tem escolhido. Então, por isso, meu Pai, eu já trago aqui uma palavra de agradecimento a Ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tomai os vossos assentos.